Este vídeo é interativo na medida em que vocês podem aproveitar podem aproveitar a secção de comentários deste vídeo para me recomendar livros e antologias em português de contos. Por favor, façam, porque eu não conheço assim tantas quanto isso e acho que estou a perder aí algumas coisas bastante interessantes. Vamos falar primeiro de livros que eu já li e depois de coisas que existem cá em casa e que eu acho que são boas leituras. Algumas eu já li, outras estão nas recomendações para ler já há muito tempo, mas eu ainda não as li. Eu vou começar por um livro que eu falo sempre, e vocês vão me desculpar ele estar assim, mas eu não tenho a capa do livro, que é uma antologia do Vasco Graça Moura. Deixa-me abrir aqui a capa. Glória in Chelsea. São histórias portuguesas de Natal. Eu, em particular, gosto da história do Saramago que existe neste livro, que é a história do Muro Branco e do Maré Preta, mas é um livro que está repleto de autores bastante conhecidos em Portugal, se calhar uns mais que outros. Se calhar eu conheço também mais uns que outros e o resto seja ignorância minha. Não digo que não. Gostei de vários, mas eu vou apenas destacar o Saramago. Mas é um livro que vale bastante a pena, não só pela parte introdutória que fala sobre o conto de Natal em Portugal e a tradição do conto de Natal em Portugal, que para mim é sempre algo. Tudo o que seja sobre tradições, sejam elas sobre contos ou não, eu acho que são fascinantes, mas também a própria seleção que está aqui é muito interessante e fez-me experimentar alguns autores que eu, se calhar, de outra maneira, não teria experimentado. Lá está, é a vantagem das antologias. Não acho que seja uma antologia que necessariamente tenham que ler apenas e só no Natal, até porque alguns de contos de Natal pouco têm, que é, por exemplo, o do Saramago. Mas achei que era interessante falar nele na mesma. E dei-me conta também que, maioritariamente, aquilo que tenho já lido é mais de autores do que propriamente autoras. Portanto, autoras contistas, se vocês conhecerem, digam-me nos comentários. Já tenho aqui algumas, mas estão por ler. Este foi um autor que eu conheci o ano passado, o António de Macedo. O Terceiro Chega a Maio foi um livro que foi publicado ano passado, é um livro de contos, um livro póstumo, e eu gostei bastante de conhecer este autor. Eles eram cineasta português e que escreveu bastantes coisas na área de ficção especulativa, que é aquela área que eu realmente gosto bastante. Portanto, ficção especulativa pode ser fantasia, horror, ficção científica e todas as coisas que são entre as três, ou que fujam às três, mas estão próximas das três. Vocês percebem o que é que eu quero dizer. Eu gostei bastante da Sereia do Mar Sem Fim. Era o conto que eu queria destacar dos que estão aqui. É um conto muito português, inspirado na mensagem do Fernando Pessoa. Não é tão saudosista, se calhar, como a mensagem, mas não deixa de ser bastante interessante. E acho que é um bom casamento entre cultura portuguesa e algo que mais na onda de ficção científica. Se tiverem a oportunidade de encontrar algo escrito por este autor, sugiro bastante. Eu fiquei com vontade de ler mais coisas dele. Ainda não tenho mais coisas dele nas estantes, de contos, mas outras oportunidades surgirão, de certeza. Pelo menos se eu procurar por elas surgirão. Um autor que não agrada a todas as pessoas é o David Soares. Ele escreve maioritariamente horror. São livros, nem sempre fáceis. Contos, estou a falar apenas dos contos. São contos que nem sempre são fáceis de ler. O português é on point. Aliás, eu tenho que ler mais porque eu preciso de aprender português, porque como vocês podem se calhar ver em alguns vídeos que irão sair ou que saíram nos últimos tempos ou que irão sair nos últimos tempos, eu de vez em quando enrolo-me a falar português, quero dizer palavras e depois não as consigo dizer. Portanto, eu acho que preciso de regressar à obra de autores como o David Soares para aprender um bocadinho mais de português. Ou não? O conto que eu queria destacar é um conto que eu lembro-me que me revolveu as entranhas e que é um conto de horror. O conto chama-se Rei Assobio. Para já
É um livro de horror com páginas pretas. Esta edição é absolutamente fantástica. Eu tenho uma pena que os livros de David Soares não sejam assim tão fáceis de encontrar. Sim, eu estou a julgar-te saída de emergência. Por não voltares a editar mais coisas do autor. Não sei porquê, não me interessa saber o porquê. Mas, enfim, as coisas que estavam lá, os romances publicados do autor por lá, estão todos já fora de catálogo. Ainda bem que os comprei, na altura em que os comprei. Senão agora tinha muitos problemas. Tinha que os encontrar de alguma maneira. Bom, mas estou a divagar. Isto é um autor que não vai agradar a todas as pessoas, mas todas as coisas escritas pelo David Soares têm uma dimensão... e não sei, nem vos consigo explicar, mas... Primeiro, ele não dá um ponto sem nó. E segundo, existe uma pesquisa gigante por trás de tudo aquilo que ele escreve. Ele sabe imenso de coisas que às vezes até possam parecer mais corriqueiras, de simbologia, coisas ligadas à história, coisas de histórias mais macabras. Ele estudou-as, ele sabe, e isso reflete-se naquilo que ele escreve. Não vai agradar a todas as pessoas, não. Este Rei Assobiu, de certeza que não agrada a maior parte das pessoas que se calhar que siga aqui o canal, mas eu gostei bastante de ler. E acho que é sempre interessante falar daquilo que se gosta. Já merecia uma releitura, falamos sobre isso depois mais tarde. Um livro que eu também li muito recentemente e que eu gostei bastante, e se querem ler algo diferente, é o Wine Punk, A Guerra das Pipas. Espero que saia o volume 2 nos próximos anos. Isto é de história, aliás, isto é um livro de história alternativa. Ou seja, história portuguesa, mas alternativa. O período histórico em que esta história alternativa acontece, ou que esta história alternativa imagina, é durante a passagem da monarquia para a Primeira República em Portugal. E no Norte, houve uma monarquia declarada durante 3 semanas. E no reimaginar desta história, eles, em vez de estenderam essa parte das 3 semanas, que é a parte verídica, não é? Mas como se fosse um ano. E neste primeiro volume nós temos várias histórias dessa história alternativa e do lado monárquico. O segundo volume supostamente vai ser o lado republicano. E eu adorei imenso. Isto tudo está à volta do Porto, do vinho do Porto. E eu achei absolutamente fantástico, porque eu acho que nós temos uma história muito rica e que muitas vezes é subaproveitada. Autores como o David Soares sabem aproveitar, os autores do Wine Punk também, e eu acho que mais gente também o deveria fazer. Seja com história alternativa ou seja ficção científica inspirado em factos reais, ou seja fantasia, seja o que seja. Acho que é sempre muito interessante e por isso mesmo é um livro que eu gosto de falar sobre ele. Não vai ser a última vez que vou falar sobre ele, porque espero falar sobre ele também por um outro caso, de outra coisa. Vocês depois veem. Um livro que eu também li recentemente, Um Belo Dia para Morrer e Outras Histórias do Amilcar Monteiro, é também uma ótima leitura para o Abel Contos Mil, para quem gosta de humor e gosta de pensar. E os contos do Amilcar são fantásticos para isso. Por acaso tinha posto aqui um dos contos destacado. Era o último, um final feliz. Que tem um je ne sais quoi de ficção científica, que me vai dar jeito para falar também brevemente de uma outra coisa. Fica aí a nota na Mafalda, vais ter que falar nisto sobre mais tarde. Existe um vídeo de opinião, portanto eu vou linkar isso também na descrição. Agora, livros de contos que existem cá em casa, alguns deles eu já li, outros estão por ler.
Eu vou começar então pelas autoras, que é aquilo que estava a faltar nesta lista. Uma outra foi uma autora que me foi recomendada já por várias pessoas. Eu apenas li um conto e é para ler com calma, porque eu gostei imenso, mas é daqueles livros que dá vontade de apreciar palavra a palavra. Mas para isso eu também preciso estar no mood para isso. É Maria Judite Carvalho. E eu vou... não sei se terei as obras completas, mas o máximo dos volumes que tenha contos. Porque eu sei que há pelo menos um volume que não é contos e que provavelmente, se calhar, não me vai interessar. Ou eu posso mudar de ideia. Mas eu já tenho aqui este, porque é o primeiro volume, Tanta Gente Mariana e As Palavras Culpadas. Cada volume penso que reúne mais do que um livro, mas depende dos volumes. Este reúne 2 livros. Interessante, este também foi um prémio da Camilo Castelo Branco. Eu vou ter mesmo que ir procurar mais coisas do prémio Camilo Castelo Branco. Estou-me a embrulhar toda. E sim, eu li o Tanta Gente Mariana e gostei bastante. E é para continuar a ler. Mas lá está, se conhecerem mais autoras e autores que escrevam contos em português, por favor, digam-me nos comentários. Uma outra autora é a Teresa Veiga. Eu vou estar a descobrir esta autora durante este Abril Contos 1000. Este livro é o Gente Melancolicamente Louca e foi também grande prémio do conto Camilo Castelo Branco. Daí eu estar a falar disso, porque eu reparei há bocado que o livro tinha ganho. E pode ser uma maneira interessante de descobrir mais contos e mais contistas portugueses. Para quem gosta de ler contos, e por que não, eu não me recordo se li este livro, não é meu. Como podem ver, 7ª edição. Este livro é da minha mãe. Já está bastante lido. Exatamente, era este conto que eu achava que ele tinha. Um deles, Singularidades de uma Rapariga Loira. É um dos contos mais conhecidos do S. Queiroz. Eu sei que eu já li há muito tempo. E não me recordo se li mais contos do autor. Mas eu sei que na altura achei interessante. Portanto, é sempre uma boa hipótese, caso queiram explorar mais coisas do S. Queiroz. Um que eu não recomendo a todas as pessoas, mas que é absolutamente fantástico. Mas lá está, tem que gostar do humor e tem que gostar assim do estilo do autor, porque se não gostarem, não vão gostar. É Os Contos do Gin Tonic, do Mário Henrique Leiria. Este vem das estantes do meu pai e é um dos livros que ele mais gosta de citar. Portanto, Contos de Gin Tonic e os novos Contos de Gin Tonic. Portanto, eu antes de ler o livro, que já li já há uns anos, eu havia coisas que já sabia, de trás para a frente e de frente para trás. É extremamente crítico. Mário Henrique Leiria era toda uma personagem. Um exemplo, e por acaso é fantástico, porque chama-se História Exemplar. Entrei. Tira o chapéu, disse o Sr. Diretor. Tirei o chapéu. Sente-se, determinou o Sr. Diretor. Sentei-me. O que deseja? Investigou o Sr. Diretor. Levantei-me, pus o chapéu, dei 2 latadas no Sr. Diretor, saí. É isto que podem esperar nos Contos de Gin Tonic. Isto e outras coisas. Também, um livro que vocês podem... bem, não tem que ser este livro, mas alguns contos do Miguel Torga. É também uma ótima leitura para o projeto do João Barradas de ler médicos autores, ou médicos escritores. Eu fico na dúvida sempre às vezes com os nomes das coisas. E que eu descobri que tinha sido eu que tinha oferecido ao meu pai há 20 anos atrás. Porque está aqui um cartão com a idade que o meu pai tinha há 20 anos atrás. E o cartão foi eu que ofereci. É também um livro que já me foi recomendado várias vezes pelo meu pai, eu ainda não li. Aliás, não é particularmente este que reúne os contos todos do autor, mas seja Os Bichos ou Os Contos da Montanha, ou Os Novos Contos da Montanha.
que existem em volumes mais simpáticos de se ler, porque lá está, isto volto a mostrar que isto é uma besta de livro. Mas isto reúne a obra toda do autor. E é um autor que eu tenho bastante curiosidade. O meu pai gosta bastante dos diários, mas que eu ainda não tive a oportunidade, quer dizer, eu ainda não me dei a oportunidade de o fazer. Se já há 20 anos que me está a ser recomendado. Eu não digo que há 20 anos me está a ser recomendado, mas pelo menos há 15 sim. Portanto, fica aqui também a nota mental para futura Mafalda. Olha, lias do Torga. Já lias Torga. Um dia destes devias ler Torga. Estes são alguns dos livros e autores portugueses que eu vos queria falar. Como eu disse, são poucos. Eu sinto que conheço pouco e que é uma oportunidade para vocês me darem a conhecer outros autores, especialmente que tenham escrito contos. Neste caso, estou apenas à procura de gente contista, ou de gente que escreve contos, pessoas que escrevam contos, escritores que escrevam contos. Uma destas opções está correta e as outras talvez não. Portanto, se tiverem sugestões, digam. Eu tenho aí alguns livros mais na área de ficção especulativa, mas eu ainda não li e por isso mesmo é que não os pus aqui. Um deles até foi oferecido pela Night. Ele não está esquecido, Night, ele ainda não foi lido, por isso é que ainda não está aqui. Bem, e os outros eu tenho o selo de qualidade cá de casa, por isso é que eu estou a falar deles. Por hoje é tudo e na próxima semana há mais recomendações e de livros muito interessantes. Ou pelo menos eu achei que eram livros interessantes. Que é sempre discutível se são ou não. Até ao próximo vídeo.